Olá, saudações literárias a todos. Eu sou Eduardo Prazeres, falando com vocês do Brasil inteiro, diretamente aqui de Teresina, no Piauí. Eu sou escritor de literatura fantástica, sou autor da trilogia A Lenda de Crispim e sou autor da saga Sárdilos, cujo livro 1 acaba de sair aqui pela editora Selo Jovem, Sárdilos, A Terra Lendária do Agreste. Vou falar um pouquinho desse livro para vocês, com mais detalhes. Esse vídeo ele é gravado no estilo live, né? Luz ambiente, captação de áudio diretamente da câmera do notebook, sem edição, sem cortes, tá bom? Então esperem todas as interferências do mundo. Se o cachorro do vizinho latir, se o carro buzinar na porta, vai sair tudo no vídeo, tá bom? É estilo live mesmo. Acho que fica mais vivo, fica mais natural, né? E eu também não sou youtuber, né? Não tenho prática de mexer com essas mídias, de edição de vídeo. E resolvi mesmo assim me comunicar, né? Através desse vídeo. Na verdade eu fiz um vídeo há uma semana atrás e postei nas redes sociais e tive um feedback muito bom, né? A galera respondeu assim, de uma maneira muito positiva sobre esse livro, sobre os Sárdilos, e recebi excelentes feedbacks, né? O livro está disponível aí nas principais plataformas de venda do Brasil, Submarino, Lojas Americanas, Extra, Casas Bahia, né? E aqui em Teresina está disponível nas livrarias Nova Aliança e Entre Livros. E o vídeo que eu fiz sobre o livro na semana passada era um vídeo muito sucinto, né? Então eu resolvi fazer esse para introduzir, né, os leitores no mundo de Sárdilos, né, para que as pessoas sintam mais a atmosfera de estar nesse mundo e compreendam qual a concepção, né, do livro, para que possa sentir se o livro tem uma conexão, né? Você possa sentir se o livro tem essa conexão com você e de repente se interessar para conhecer o meu trabalho. Bom, como eu não tenho muita prática nessa coisa de gravar vídeos, né, eu fiz um roteiro de tópicos e eu acabei vendo que os tópicos eram muitos, né? E aí não, vai ficar um vídeo muito longo, aí dividi em 2 vídeos, né? Então o que é que eu fiz? Esse vídeo 1 ele vai falar sobre o mundo de Sárdilos. Eu vou apresentar esse mundo, né, sem dar spoilers. Eu vou introduzir vocês no mundo de Sárdilos, falar sobre os principais povos, sobre a estrutura desse mundo e tal, sobre a cultura, né, do mundo de Sárdilos, mas sem dar spoilers. E no vídeo 2 seria mais uma coisa de bastidores, né, de informações sobre a origem da ideia, né, desde o primeiro insight, quando surgiu, como surgiu cada detalhe do livro, que eu acho uma informação bem legal também, né? Para quem lê o livro e curtiu o livro vai gostar dessas informações também. Mas eu deixei isso para um vídeo 2, né? Porque senão ficaria muito longo. Bom, me permitam ficar sempre consultando aqui o roteiro de tópicos, né? Não vou ficar lendo, mas vou consultar o roteiro de tópicos para não me alongar muito, nem ficar abrindo parênteses demais, me perder aqui. Eu tenho essa mania, eu falo muito, se deixar eu falo até amanhã, então eu preciso seguir aqui esse roteiro de tópicos. Bom, Sárdilos, A Terra Lendária do Agreste é o título do livro, e Sárdilos é um mundo paralelo ao nosso, né? O Sárdilos é um mundo situado em outra dimensão. Eu não gosto de usar o termo planeta porque vai ganhar um tom de ficção científica. Eu gosto muito de ficção científica, mas é um dos gêneros, né, da ficção fantástica, da literatura fantástica, mas eu prefiro deixar o meu livro no âmbito da fantasia. A ficção fantástica se divide em fantasia, ficção científica e terror. Eu prefiro trabalhar no âmbito da fantasia, tá? Então não é um livro de ficção científica, por isso eu não vou usar o termo planeta. Você pensar em outro planeta, você pensar em naves espaciais, em como esses personagens chegaram lá, é todo um contexto de ficção científica que o livro não tem, né? O livro trabalha com uma forma de pensamento muito mais mística, né? Enfim. Então Sárdilos é um mundo mágico paralelo ao nosso, né? Onde a história vai acontecer. E por que o subtítulo A Terra Lendária do Agreste? Porque esse mundo ele é acessado através de um portal dimensional que fica localizado numa pequena montanha no interior do Piauí, né?
e os personagens que vão cruzar esse mundo, né, que vão ser os personagens ponto de vista, né, que vão nos conduzir por essa aventura, por essa descoberta do mundo de Sárdilos, são personagens nordestinos, né, são dois meninos na verdade, um de 11 e um de 13 anos, vou já falar deles para vocês. E então o livro tem toda essa referência nacional, né? Inclusive os seres de Sárdilos, como eu vou já falar para vocês também, tem uma referência muito grande na mitologia nacional, tá bom? Bom, o surgimento dessa lenda, desse livro, na verdade, essa história, né, vem de uma lenda da cidade de Campo Maior, no interior do Piauí. Vou falar sucintamente dela aqui. Existe uma pequena montanha, né, em Campo Maior, uma serra, chamada Serra de Santo Antônio, em que existe uma lenda em que essa serra, num passado muito remoto, era uma pequena cidade, um vilarejo, que um dia, por um motivo desconhecido, um motivo mágico, se encantou e se tornou essa serra. E no dia que ela se desencantar, a cidade de Campo Maior vai se encantar, né? Vai se tornar um lugar mágico. A cidade de Campo Maior é uma cidade que fica a 83 quilômetros da capital, aqui, Teresina. Cidade que tem uma história muito bonita, né? Onde aconteceu a famosa Batalha do Genipapo, em 1823, que foi uma batalha muito sangrenta, né? Pela independência do Brasil. O Brasil já tinha se tornado independente em 1822, um ano antes, mas só em 1823, um ano depois, aconteceu esse movimento pela independência aqui no Piauí, e aconteceu na cidade de Campo Maior, né? Então, uma cidade assim, muito emblemática da cultura piauiense. Isso não consta muito nos livros de história do Brasil, né? Mas é um fato histórico muito marcante do nosso povo. E a lenda da Serra de Santo Antônio foi que deu origem ao mundo de Sárdilos, né? No vídeo 2 é que eu vou explicar como é que é a minha vivência com a cidade de Campo Maior, com a Serra de Santo Antônio e com essa lenda, né? Mas para o momento é só para dar uma referência aqui da origem, né, do mundo de Sárdilos na cultura brasileira, na cultura nordestina, tá bom? Bem, vamos então agora começar a conhecer aqui o mundo de Sárdilos, né? Sárdilos, as referências tecnológicas desse mundo são referências medievais, né? É um mundo onde a nossa tecnologia não existe, né? O progresso do mundo de Sárdilos é um progresso mais voltado para o interior, né? É focado nas potencialidades interiores dos seres, né? É um progresso muito mais focado na evolução da consciência dos seres, né? Eles não se importaram muito do tipo de progresso que nós humanos aqui na Terra construímos, né? O progresso deles é um progresso mais interior. Isso é muito bonito, né? Uma metáfora do que nós humanos aqui na Terra deveríamos procurar fazer, né? Hoje já começa a ver toda uma evolução nesse sentido, mas ainda é muito pouco. E Sárdilos vem reforçando essa ideia, né? Então as referências do mundo de Sárdilos são referências medievais, né? Eles não têm a tecnologia que nós temos aqui, a tecnologia científica, mas eles têm uma tecnologia interior que nós não temos, né? Que é muito mais interessante. O ambiente natural do mundo de Sárdilos é uma mistura bem mais complexa, né? Bem mais ampla dos elementos geográficos do nosso mundo, certo? Uma mistura bem mais dinâmica, né, desses aspectos geográficos que nós conhecemos. Por exemplo, num determinado ambiente pode estar fazendo muito calor, e aí numa pequena viagem a cavalo você chega a um lugar que de repente está nevando, né? Isso para o nosso mundo, para os padrões do nosso mundo, é uma coisa absurda, incompreensível, né? Mas no mundo de Sárdilos, fenômenos como esse são absolutamente normais, né? E uma curiosidade sobre o mundo de Sárdilos, sobre o mundo natural, é que o Sol lá não existe, né? Eles conhecem o Sol como uma lenda de uma terra distante, que é a nossa Terra, né? O que existe lá é um astro chamado Sila, que é conhecido como a Lua de Sárdilos. E esse astro ele é posicionado em um determinado ângulo com relação a Sárdilos, e não se observa esse movimento do Sol em torno da Terra que nós observamos aqui, né? Ele simplesmente vai fenecendo ao longo do dia, a luz vai diminuindo, e assim se geram as noites, né? Então um padrão bem diferente do nosso, né? E o nome desse astro é Sila, a Lua de Sárdilos, né? A religião de Sárdilos é uma religião monoteísta,
todos os povos adoram o mesmo Deus, um Deus chamado Elohim. Já ouviu falar? Pois é, Elohim é o Deus de Sárdilos, é o Deus único, mas com uma ressalva, né? Existe um povo, do qual eu vou já falar aqui, que se corrompeu, né? E que se desviou do caminho de Elohim e que está buscando seguir um novo Deus, que na verdade é um ser perverso, né? É o grande vilão de Sárdilos, que pretende se tornar um Deus, mas ele já tem os seus adeptos, né? Mas o Deus oficial desse mundo, a religião oficial desse mundo é simplesmente a adoração a Elohim, né? Esse é o Deus único do mundo de Sárdilos. Bom, mas antes de falar aqui das criaturas e dos povos, né? Vamos conhecer rapidamente os dois personagens do mundo comum, do nosso mundo, né? Pensando aqui em Jornada do Herói, o livro tem um trecho inicial que seria o mundo comum, seria a apresentação desses dois personagens que vão cruzar o portal e chegar a Sárdilos, né? São dois primos, Alberto e Leônidas, né? Alberto é um menino que mora na cidade de Campo Maior, tem 11 anos, e Leônidas tem 13 anos, mora aqui em Teresina, mas sempre passa férias em Campo Maior, né? E aqui eu não vou contar a história para vocês, é só para apresentar os personagens. São dois meninos de temperamentos e personalidades bem diferentes, mas conseguem se dar bem, né? Eles têm uma relação de amizade muito bonita, muito forte. E são esses dois personagens que vão cruzar o portal e vão nos conduzir por essa aventura. E o mundo comum do livro, né, o primeiro momento do livro, é na cidade de Campo Maior, nessa chegada do Leônidas à cidade de Campo Maior, né, para apresentar a relação dele com o Alberto, né, consolidar essa relação dele, né, na perspectiva do leitor, e aí sim eles vão passar por toda uma aventura, toda uma série de acontecimentos que vai induzir ao momento em que eles encontram o portal, né, e o cruzamento acidental desse portal, né, e como eles chegam ao mundo de Sárdilos e como eles vão conhecer toda a realidade desse mundo, né. Bom, vamos agora ver aqui os povos de Sárdilos, né, conhecer um pouco das criaturas de Sárdilos. Na verdade, o mundo de Sárdilos tem apenas 3 povos principais, né, são os Nagolak, os Daraknamu e os Vagalumes, né? Bem identificável esse último povo. Vou falar um pouquinho aqui rapidamente dos 3 povos, né? Bom, os Nagolak, na verdade, eles são um povo lagarto, né? É um povo lagarto, a aparência física deles é de um povo lagarto, né? É de um réptil, de um lagarto. Eles são o povo mais antigo do mundo de Sárdilos, né? E eles formam também a civilização mais desenvolvida do mundo de Sárdilos. É o único povo, inclusive, que tem uma comunidade urbana, né, chamada Urbi Nagolak, né? E na Urbi Nagolak eles têm a sede de toda a sua cultura. Eles têm inclusive uma grande biblioteca, né, que é um acervo com todas as crônicas do mundo de Sárdilos, né, de todos os povos de Sárdilos. E eles têm um templo. Esses são os 2 principais edifícios, né, da Urbi Nagolak. A biblioteca, com todo o conhecimento, né, compilado do mundo de Sárdilos, e o templo, onde se fazem as práticas místicas, né, voltadas para Elohim. Ok? Deixa eu ver aqui alguns aspectos, né, a mais que eu tinha anotado aqui. Sárdilos tem uma organização sociocultural complexa, né? O povo Nagolak, aliás, é o povo que tem a organização sociocultural mais complexa. Entre esses 3 povos que eu mencionei aqui, eles são os mais complexos. Falei já do tempo, né, da biblioteca. Ok. Em combate eles são muito ágeis, né? O povo Nagolak, na situação de combate, eles são muito ágeis, são muito bons de esgrima, né? E eles têm uma habilidade em comum com a cauda. Como eles são um povo lagarto, eles possuem aquela cauda, né? E em situações de combate, essa cauda deles vira uma arma poderosíssima, né? Então eles são muito temidos em situações de batalha por causa dos golpes com a cauda, né? Bem legal isso, né? Na luta corporal, a principal arma é a cauda, mas eles também são muito bons na esgrima, né? Muito bons com a espada. Eles possuem uma habilidade muito interessante, que é a habilidade do compartilhamento Nagolak. Essa habilidade, conhecida como compartilhamento Nagolak, é o compartilhamento da energia vital, né? Se tem uma pessoa em apuros,
morrendo por algum motivo, eles têm o poder de se aproximar, se concentrar e transferir, né, projetar a sua energia vital nessa pessoa. Essa pessoa sofreu uma recuperação imediata. Esse é um dom do povo Nagolak, né? E outra coisa interessante deles é a síntese Nagolak, que é um dom que se manifesta a cada 750 anos em uma pessoa escolhida por um determinado motivo, né, do povo Nagolak. Aos 13 anos de idade, a pessoa manifesta a síntese Nagolak. E a síntese é o poder que essa pessoa vai ter de qualquer outra criatura que ela tocar, ela absorver todo o conhecimento e todas as habilidades dessa criatura. Tá? Então, o portador, que é como se chama, né, quem carrega a síntese Nagolak a cada 750 anos, o portador da síntese, ele tem essa habilidade. Qualquer outra criatura que ele tocar, ele vai absorver todas as habilidades e todo o conhecimento dessa criatura. Ok? Então esse é o povo Nagolak, né? O povo mais antigo de Sargeras. Uma apresentação rápida, mas que eu acho que dá para introduzir, né, você aí no mundo do povo Nagolak. Como é que eles são. Tem um personagem interessantíssimo que vai fazer parte de toda a história, vai acompanhar os nossos protagonistas, né? Que é o Nimon. Ele é desse povo, mas como eu disse, aqui não é a sinopse, né? Aqui é para introduzir você nos elementos, né, principais aí do mundo de Sargeras, para que você consiga situar a história, né, no seu imaginário. Bom, o segundo povo do mundo de Sargeras é o povo Daraknamu. Na verdade, esse povo ele é inspirado na botânica nordestina, né? É inspirado nos cactáceos, na forma física dos cactáceos, né? Esse povo, eles possuem uma pele grossa, esverdeada, são humanoides, né? Possuem uma pele grossa com poros bem grandes, e eles são capazes de disparar farpas, né? Disparar espinhos através dessa pele porosa. Então, em situações bélicas, eles são o povo mais temido de Sargeras, porque eles têm essa arma biológica, uma arma orgânica, natural. Eles conseguem disparar espinhos, disparar farpas. Eles não precisam de arma nenhuma. Eles lutam espada também, mas a principal arma deles é essa arma biológica, né, que são essas farpas que eles disparam. Esse é o povo Daraknamu, inspirado na botânica nordestina, né, inspirado nos cactáceos. Eu vou falar mais disso no vídeo 2, tá bom? Os Daraknamu, já falei que eles são muito temidos em combate, né? Eles vivem num lugar chamado as Florestas Ensolaradas. Eu falei que não existe o sol em Sargeras, mas existe a lenda do sol, né? Então, como eles vivem num lugar muito luminoso, né, o ano inteiro, por um determinado motivo, esse lugar recebeu o nome de Florestas Encantadas, Florestas Ensolaradas, desculpa. É onde vivem os Daraknamu, né, que são os guerreiros mais temidos do povo de Sargeras, ok? E o terceiro dos três principais povos são os Vagalumes, né? Esses é bem explícita, assim, bem explícita a referência, né? Uma referência inspirada na zoologia, né? O Vagalumes é uma coisa que está no meu imaginário desde criança. Eu sempre tive um fascínio enorme por esses bichinhos, né, que eu considerava encantados quando eu era criança. O fato de eles produzirem aquela luminescência, né, no próprio corpo, aquilo me fascinava. E quando eu estava construindo esses povos, essas criaturas, né, no meu processo criativo, eu pensei no Vagalume como uma referência, e aí durante todo o processo criativo foi surgindo a ideia de criar esse povo, né, que é um povo nativo do mundo de Sargeras. Os Vagalumes de Sargeras, eles não são bichinhos bonitinhos, tá? Eles também são humanoides, né, são da altura de um homem comum, e são os melhores espadachins, né? Na arte da esgrima eles são os maiores, né? Como eu falei, tem interferências, né? Vocês acabaram de ouvir o foguete, vai já ter cachorro latindo do vizinho, que sempre assusta com o foguete. Hoje é dia de jogo, gente, hoje é dia de jogo do Brasil, né? Copa do Mundo, e eu aqui gravando o vídeo quase na hora do jogo. Então, relaxa, é uma live, né? É gravado, vai ser postado depois, mas é no estilo live. Estou gravando aqui com todas as interferências. O foguetório aí vocês já ouviram, né? E pode ter mais coisas daqui até o finalzinho do vídeo. Bom, então tem o povo Vagalume, né? Que são os melhores espadachins de Sargeras, além da habilidade de voar. A habilidade de voar em si só já é uma arma, né? Na situação de combate já constitui uma arma. Mas eles são belíssimos, né? São seres belíssimos. Imagine um ser do tamanho de um homem, com essa luminescência natural no seu corpo, né, capaz de acender o corpo por dentro,
né? Uma imagem muito bonita. Eu gosto muito desse povo no mundo de Sargeras. Bom, esses são os 3 povos naturais do mundo de Sargeras, que são os Nagolak, o povo lagarto, os Daraknamu, né, inspirados na botânica, né, e os vagalumes. Mas existe um 4º povo, que são os híbridos, né. Esse 4º povo é o seguinte: ele forma, na verdade, uma aberração mutante, porque eles são criados pelo grande vilão de Sargeras, que se chama Hanose, um inspira-ódio, né. O Hanose, ele pretende se tornar um deus, como eu já mencionei, e ele corrompeu grande parte das criaturas de Sargeras, né, e ele, através de uma mistura, ele fez uma mescla biológica, né, através de um processo mágico, um processo de magia negra. Ele fez essa mistura da genética dos povos e criou esses seres híbridos. Então são seres muito estranhos e muito perversos, né? Fisicamente eles têm uma forma muito estranha, porque eles misturam a forma desses 3 principais povos, e são seres perversos, porque eles estão a serviço do Hanose, do inspira-ódio, né? Dispostos a ajudar ele a conseguir alcançar o seu propósito, que é tiranizar o mundo de Sargeras, né? Então esse seria o 4º povo, gerado a partir de combinações biológicas dos 3 povos, como eu já falei, né, através de poderosos feitiços e encantamentos. Vocês estão vendo que eu estou lendo aqui o roteiro, porque realmente a prática de fazer vídeos assim pesa, né, nessa hora. Então, para não alongar muito desnecessariamente, eu estou me embasando aqui no roteiro, ok? Bom, esses são os povos, né, os 3 principais, e os povos híbridos, que são criados pelo Hanose, que é um povo artificial, digamos assim, né, um povo mutante e criado com um propósito bem negro, assim, né, bem devastador para o mundo de Sargeras, que é justamente a formação do exército apóstata. O que é o exército apóstata? É justamente o exército desse grande vilão do Hanose, né, formado pelos povos híbridos que ele mesmo criou, e pelos desertores dos 3 principais povos, né? O Hanose, na sua promessa de se tornar um deus, ele conseguiu atrair, né? Ele conseguiu convencer muitas criaturas dos 3 principais povos para o seu lado, né? E aí, com essas criaturas que ele atraiu, que ele hoje domina, e com os povos híbridos, ele criou o exército apóstata, ok? Bem, vamos finalizar aqui, né? E aí, além dos 3 povos, nós temos as criaturas, né? Criaturas assim, muito específicas do mundo de Sargeras. O mestre tamarineiro é o grande oráculo de Sargeras, é o ser mais antigo, a criatura mais antiga do mundo de Sargeras. Mestre tamarineiro, ele é uma árvore gigantesca, que ele vive no topo de uma montanha que ultrapassa as nuvens, né? A montanha é conhecida como o Monte do Oráculo, que é onde ele vive, e ele é o ser mais antigo e mais sábio do mundo de Sargeras, né? Ele é o grande oráculo desse mundo, né? E é o grande instrutor de todos os povos. Ele vive no Monte do Oráculo, como eu acabo de falar, né? Apesar de ser uma árvore gigantesca, ele tem a capacidade de assumir avatares, né? Ele pode assumir o avatar de qualquer criatura desse mundo, inclusive se deslocar. A grande árvore vai continuar lá, mas ele consegue projetar a sua essência em qualquer outra forma e se deslocar normalmente pelo mundo de Sargeras, tá bom? Então esse é um personagem fascinante, né? Ele é o grande oráculo do mundo de Sargeras. Outra criatura é o Izihar. O Izihar é o último remanescente de um povo conhecido como Gavião Condor. É um povo pássaro, né? Um povo pássaro gigante que foi extinto. No livro você vai entender como esse povo foi extinto, né? E o Izihar é o último remanescente desse povo, né? Um pássaro gigante, muito bonito esse pássaro, ok? E outra criatura interessante é o Anzac. Anzac, ele é também o último remanescente de um povo grandão, que seria um similar do gigante clássico, né? Um povo análogo ao gigante clássico, com uma única diferença: apesar de ser muito grande, muito forte, né? E muito inteligente também, ele é um ser pacífico, né? O Anzac é um ser pacífico, mas todo o seu povo foi extinto e ele hoje é o único remanescente, né, desse povo, do povo grandão, ok?
Nós temos também a Eva. A Eva é uma menininha dos cabelos incandescentes. Ela tem a aparência muito frágil de uma menininha de 5 aninhos de idade. Os cabelos dela são ruivos e são incandescentes. À medida em que ela vai se deslocando, os cabelos dela acendem, sem incendiar, né? Sem a figura do fogo, das chamas. Apenas se tornam luminescentes, né? E essa menina guarda um grande segredo que vai ser revelado durante a história. A Eva vive numa casinha, né, à beira de um lago, no sopé de uma montanha, e o guardião dela, o tutor dela é justamente o Anzac, né, esse último remanescente do povo grandão. Esse gigante, ele é o tutor e o guardião da Eva, né, ele vive lá protegendo ela. Okay? E tem uma criatura chamada Iaci, né, na mitologia tupi-guarani havia um pássaro chamado Iaci Yaterê, que confundia os caçadores e fazia eles se perderem nas matas, né? E a lenda desse pássaro tupi, com outras lendas europeias e africanas, deram origem ao famoso Saci Pererê, né? E o Iaci é uma referência ao Saci, sim, é uma referência bem direta. O Iaci, ele se chama apenas Iaci, mas mora nas colinas Yaterê, né? Então ele é Iaci de Yaterê. Ele é um menino que tem uma perna mecânica, ele está sempre vestido numa camisa xadrez, meio caipira, uma calça cortada na perna direita, né, na altura do joelho, e tem uma perna mecânica muito barulhenta, como se as engrenagens tivessem sempre enferrujadas, né, quando ele caminha faz muito barulho. E esse é o Iaci Yaterê, mas na verdade ele é um mago muito poderoso e tem muita coisa para ser revelada através dele. Na história vocês vão curtir bastante quando ele se revelar, quando ele revelar os seus poderes. As cenas são bem interessantes, né? Vai ser um personagem fundamental para a grande aventura que os meninos vão viver no mundo de Sargeus, né? E tem também o povo alazão, né? Os alazões são cavalos belíssimos, são um tipo de cavalos encantados, né? Eles são comandados pelo Lanod, que é o principal dos alazões. São muito bonitos, têm cristas coloridas, né? E são cavalos muito velozes. No nível mais alto da velocidade deles, eles conseguem cavalgar sobre as águas. Sabe quando você pega uma pedrinha assim, não sei quem já fez isso aí de vocês, né, que estão assistindo o vídeo, pega uma pedrinha na beira de um lago e joga assim com força horizontal e ela sai quicando em vez de afundar. É mais ou menos isso quando os alazões cavalgam sobre as águas, né? A velocidade é tão grande que eles não afundam, eles batem a pata, mas passam tão rápido que cavalgam sobre um rio, né? E vai ter cenas assim, inclusive, no livro, né? Então, e o povo alazão, ele é atraído através do toque de uma gaita feita de bambu, né? Se você possui essa gaita e se aproxima de uma floresta e toca a gaita, você emite o som dessa gaita, eles rapidinho aparecem ali correndo entre as árvores e vêm até você para te servir, né? Eles vão cavalgar até o outro lado do mundo te carregando, se você quiser, né? São seres incríveis. E o Lanod fala, né? O principal dos alazões, ele fala, ele se comunica diretamente com os outros personagens falando. São personagens interessantíssimos, me orgulho muito de ter criado. Eles são muito bonitos, né? A descrição deles é de cavalos muito bonitos. E os alazões. E esses são as principais criaturas, né? Falei dos povos e das criaturas, né? Mais especificamente. E nós temos os cadetes e os oráculos discípulos, que na verdade não formam um povo específico. São os cadetes e os oráculos discípulos, são jovens que são enviados para um lugar chamado República das Etnias para receber treinamento militar e religioso, né? A República das Etnias, ela fica localizada, é uma comunidade localizada no sopé do Monte do Oráculo, onde vive o mestre Tamarineiro, e os jovens de todos os povos são enviados para lá para receber treinamento. Os que optam por treinamento militar vão treinar com os generais, né? Receber todo um treinamento bélico. E os que optam por treinamento religioso vão ser oráculos discípulos, vão treinar diretamente com o mestre Tamarineiro, né, que é o grande oráculo, vão aprender todas as práticas místicas do grande oráculo de Sargeus, né? Então, os cadetes e os oráculos discípulos é esse conjunto de personagens que vem de todos os povos de Sargeus, né? E, acredite se quiser, outro grupo social interessante do mundo de Sargeus, o mais assim estranho, né, dentro de todo esse contexto, a família humana. Pois existe uma família humana em Sargeus, uma família composta por 5 pessoas, né?
o Afonso, a sua esposa Elma, a sua filha Isabel, Dandô, que é o irmão de Elma, e o padre Saulo, né? Então esses 5 personagens formam a família humana. Agora, como é que eles chegaram a Sardius, o que é que eles estão fazendo lá, quanto tempo eles estão lá, como é que é a vida deles lá, e vocês vão descobrir no livro, tá bom? Só lançando aqui um fato que eu sei que vai ser um estranhamento, né? Existe uma família humana em Sardius. Quando os meninos chegarem a Sardius, eles vão encontrar essa família, né? E aí é onde vai ser revelado o segredo deles, como é que eles foram parar em Sardius, o que é que eles estão fazendo lá, né? Mas são personagens muito, muito legais, assim, que vão influenciar bastante na trama, né, na história e tal. Bom, e por último nós temos o terrível vilão já mencionado, Ranose, né? O Inspira Ódio. Esse é o cara que vai, assim, ser o responsável por todo o conflito do mundo de Sardius, que antes dele, na Era Primitiva, era um mundo pacífico, na verdade, né? Bom, o Ranose, ele tem um surgimento de origem muito misteriosa no mundo de Sardius. Ele surgiu na era antiga, né? E ele surgiu no arquipélago vulcânico, que é um arquipélago formado por 7 ilhas, onde vivia o povo grandão, né? Ele surgiu ali como um plebeu comum, foi se ambientando, mas ele acabou desenvolvendo práticas místicas muito poderosas, acabou subjugando e levando à extinção o povo grandão, né? Tanto é que o Anzac é o último sobrevivente do povo grandão. Agora, como é que ele fez isso, né? Como é que o Ranose fez isso, de onde ele vem, né? Como é que ele adquiriu todos esses poderes, aí também vocês vão descobrir lendo o livro, ok? E o Ranose pretende se tornar um deus, né? Hoje ele é o principal opositor de tudo que é bom no mundo de Sardius e pretende se tornar um deus. E criou esse exército chamado Exército Apóstata, né? Com os seres híbridos e com os traidores, né? Dos 3 principais povos de Sardius. E o Ranose é o grande vilão. Tá bom? Bom, gente, foi uma apresentação aí básica dos principais elementos de Sardius, né? Acho que vocês agora estão devidamente introduzidos neste mundo. Eu não falei aqui da trama, né, do enredo, para não dar spoilers, mas assim, vocês agora já conhecem o mundo de Sardius, basicamente, né, as principais criaturas, um pouco da cultura do mundo de Sardius, né, os principais povos. E eu vou finalizar aqui porque o vídeo já está bem longo, mas assim, se você interessou para ler a história, né, conhecer o enredo criado em torno de todos esses elementos, eu convido você a dar essa chance para o meu trabalho, um escritor brasileiro escrevendo fantasia nacional. Bom, o meu livro está disponível pela editora Selo Jovem, essa editora aqui, a editora de Ribeirão Preto. Além do site da editora Selo Jovem, você pode adquirir diretamente, né? Aqui, ó, o livro acaba de ser lançado. Além do site da editora Selo Jovem, você encontra ele no site das Casas Bahia, do Submarino, das lojas americanas, né? Você encontra ele online aí nas principais plataformas de venda do Brasil, tá? E aqui em Teresina, para a galera que mora aqui em Teresina, o livro está disponível nas livrarias Nova Aliança e livrarias Entre Livros, ok? Esse, na verdade, é o livro 1, você está vendo aqui, né, volume 1, porque Sardius vai ser uma saga. O livro 2 já está quase pronto, vai ser uma saga bem longa. Eu tenho projetado já 4 volumes dessa saga, né? Provavelmente serão 6 volumes, isso ainda não está definido, mas 4 volumes já estão projetados. O livro 2 já está quase pronto, lanço ano que vem, 2019, com fé em Deus, tá bom? Então, fica o convite aí, para que você dê uma chance para esse autor brasileiro que está se lançando aí, né? Produzindo fantasia nacional, tá bom? No vídeo 2, como eu prometi, eu vou falar dos bastidores, né, do processo de criação desse livro, tá bom? Pois, muitíssimo obrigado pela atenção de todos, gratidão. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Saudações literárias a todos, um grande abraço.